todos bem-vindos a este canal. Este aqui é o canal pelo qual se partilha assuntos do curso de Construção Civil com base ao programa do Ministério da Educação. E para o estudo de hoje, que é praticamente um tema que muito se ensina, mas várias vezes as pessoas têm dúvidas sobre o que ele vem a ser na verdade. Este material vai nos ajudar a entender melhor sobre o assunto de práticas oficinais e laboratoriais, uma disciplina conhecida como POL, relativa à 12ª classe do curso de Técnicos de Obras de Construção Civil. E o assunto proposto é sobre alvenaria. O primeiro objetivo, vamos definir a alvenaria. O segundo objetivo vai se classificar a alvenaria e o terceiro objetivo vai se compor a alvenaria. Então, já começando pelo primeiro capítulo, que é definição de alvenaria, a pergunta base é: o que é alvenaria? É o conjunto de pedras agrupadas por meio de juntas para formar um determinado elemento construtivo. Esse elemento construtivo pode ser parede, pode ser pilar, pode ser lajes, pode ser pisos. Então quer dizer que não é só a parede que é feita de alvenaria, até escadas também podem ser feitas de alvenaria. Então são dois assuntos principais para estudar na definição de alvenaria. O que são pedras de alvenaria? É todo material ou todo componente sólido, rígido e compacto. As pedras estão classificadas em 3 tipos. A primeira forma são as pedras naturais. Pedras naturais são aquelas que nós chamamos de rochas, ou seja, pedras que a natureza fez por si só. Talvez o homem vai tentar mexer um pouquinho só na sua geometria, mas isto não lhe faz deixar de ser natural. Uma das principais pedras que são usadas, por exemplo, o granito, o xisto e o calcário. Pedras artificiais são aquelas já que o homem é quem faz. Um dos principais exemplos de pedras adobe normalmente são pedras feitas com argila, terra, pode ser barro, misturado com palhas, o que tem se chamado de capim. Já o BTC significa bloco de terra compactada. É um tipo de pedra feita de argila e cimento. E o último são os tijolos cerâmicos. São argilas queimadas ou cozidas em alto forno. As pedras compósitas já são aquelas pedras feitas por 2 tipos de materiais, naturais e materiais artificiais. Se virem aí a diferença com as pedras artificiais, são usadas materiais naturais e depois transformando eles em artificiais. Já as pedras compósitas vai material natural e material artificial para serem confeccionadas. Por exemplo, os blocos de argamassa e os blocos de betão. Geometria das pedras são as formas, as maneiras pelas quais as pedras podem ser vistas. Além das pedras ordinárias, que são aquelas que vêm com uma forma natural, como se fosse um pão. Então, tem também as pedras aparelhadas, ok? E tem também pedras aparelhadas naturais. Quer dizer que o homem, ela pega uma pedra ordinária, aquela que a forma dela é toda natural, e pode transformar em cubo, ou seja, o granito, o xisto e o calcário. Essas densidades são necessárias normalmente para ajudar na quantificação desses mesmos materiais. Do granito é de 2.600 a 2.800 kg por metros cúbicos. Do xisto é 2.700 a 2.800 também. E já do calcário é 2.700 a 2.900. Então, em média, pode-se considerar entre 2.600 a 2.900. As artificiais aparelhadas é como inverse. Por exemplo, o BTC, e você vê aí as dimensões de altura que eles têm, o BTC maciço e o BTC furado. Tem os tijolos maciços, os tijolos furados, e tem também os blocos furados e os blocos maciços. Então, estes aí são praticamente as dimensões comerciais
desses materiais, se você quiser encontrar ou comprar e tudo mais. E assim vai até no bloco. Okay? Agrupamento de alvenaria é o que? É praticamente a técnica que vai envolver a junção de pedras por meio de junta. Esse agrupamento de pedras tem alguns pontos a considerar. O primeiro ponto é a posição das juntas. Certo? Elas podem ser posicionadas de forma ordinária, pelas quais as juntas não terão uma geometria clara, não vai estar nem na vertical nem na horizontal, só estará numa forma confusa. E aí já as arredondadas são redondas, né? Conforme está se vê aí os tipos de alvenaria. Já as alongadas estão a ver, as pedras são um pouquinho mais compridas. As angulosas são aquelas que normalmente formam como se fosse um ângulo, um triângulo, uma coisa parecida. E as alvenarias de juntas aprumadas são aquelas que as juntas verticais ou as juntas horizontais estão na mesma linha. A primeira figura nos mostra uma alvenaria com juntas aprumadas só nas fiadas. Nós vemos aí a alvenaria de juntas aprumadas nas colunas. Além das juntas aprumadas, tem as alvenarias de juntas amarradas. A anterior é aprumada, em alguns casos, certo? Já esta é toda amarrada. Tanto as fiadas como as colunas estão todas amarradas. Você pode ver na primeira figura uma junta amarrada perpendicular e a outra é uma junta amarrada mais diagonal. Como é que é o preenchimento de juntas? Elas podem ser junta seca, são aquelas juntas que não têm algum material ligante para lhes unir. Temos a junta de assentamento, que é uma junta seca, que é só pegar as rochas, colocar uma em cima da outra. Se tem aí as juntas de gaiola, que é chamado de gabião, essa é a terceira. Eles pegam algumas gaiolas feitas de armadura e eles enchem aquilo de pedra, um bloco só com um conjunto de pedras, e aí amontoam, como vê-se aí essa imagem. E depois tem a de encaixe, são aquelas que as juntas se encaixam. Ela tem dentes que vão se ligando, vão se assentando, e depois põe-se um ou outro reforço. Depois tem a alvenaria de juntas úmidas. A primeira é a alvenaria de junta cheia, que é aquela cuja argamassa ou material ligante que eles vão colocar normalmente ocupa toda a junta. A junta frisada, a argamassa não ocupa toda a junta. A primeira figura mostra as duas, junta cheia em cima e junta frisada. Na segunda figura você pode ver já, né, de bloco, certo? Você vê a junta na secção e as juntas em 3D, de forma aérea. E na última é juntas frisadas. O tipo de material que normalmente pode ser usado nas juntas são dois principais. Primeiro são as argilas, que normalmente tem se usado nas alvenarias de adobe, e as argamassas, pode ser de cimento, pode ser de cal, ok lá, que tem se usado em alvenarias de blocos, ok? Assim como alvenarias de tijolos. Quando você quiser, por exemplo, quantificar os materiais, principalmente a argamassa, a quantidade de argamassa, você pode seguir aqui os principais traços com as suas resistências para as argamassas. Aqui estamos a nos referir às argamassas de cimento e cal. Você pode usar para o primeiro tipo 1 de cimento, cal varia de 0 a 0,25 e a areia é 3, certo? Essa na verdade será a argamassa mais resistente à compressão, certo? É de 16 megapascais, isto no laboratório. Agora, já em obra, no campo, ela pode te dar resistência de 11 megapascais. Agora, a seguir é uma que pode ir 1 de cimento, 0,5 de cal, e a areia vai variando de 4 a 4,5. Esse tipo de argamassa pode dar resistência em laboratório de 6,5 megapascais e no campo pode dar 4,5 megapascais. A outra é a argamassa do traço 1 de cimento, 1 de cal e 5 a 6 de areia. Essa te dá resistência no laboratório de 3,6 e te dá em obras 2,5. Depois a última é a de 1 de cimento, 2 de cal
e 8 a 9 de areia. Esse pode te dar uma resistência de 1,5 a 1 megapascais. Cada tipo de traço é para a argamassa ser usada em algum sítio, certo? A mais confiável para assentamento é mesmo a primeira, que é um 1 e 3, que vai 3 de areia normalmente. Dependendo da situação, você vai pôr ou não cal. Okay? As juntas, no âmbito geral, sejam juntas verticais, que na verdade são colunas, e as juntas horizontais, que são as fiadas, essas em geral elas vão tendo 10 milímetros, ok? A primeira fiada é que vai variar, a vertical é mesmo 10 milímetros, a horizontal varia entre 5 a 20 milímetros de espessura. Então aí tem os dados suficientes para projetar e calcular a quantidade de argamassa necessária para a tua obra, assim como a quantidade de pedras necessárias para a tua alvenaria. Nesse capítulo só definimos e conseguimos entender o que é alvenaria, vimos os tipos e aí deu para compreender claramente. Próxima aula e o próximo capítulo é classificação de alvenarias. Aí vamos aprender os tipos de alvenaria que existem. Hoje só falamos no âmbito geral. Pronto, então dessa primeira parte, se você quiser exercício relacionado a essa primeira parte, é só comentar, ok? Então nunca esquece, para nós a única coisa que lhe pedimos é que não hesite de perguntar. Se a pergunta que você fazer tiver uma resposta desta terra, nós iremos até ao fim dela para a encontrar.